18 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque, se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuis unção que vem do Santo, e todos tende conhecimento. Não vos escrevi porque não saibas a verdade, antes porque a sabeis e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isso que vos acabo de escrever acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Oremos. Pai, nós estamos diante da tua palavra, Pai. Nós estamos diante dos ensinos para o nosso coração, Pai. Pai, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade de falar para cada um de nós, que nós possamos ter a compreensão daquilo que João queria nos ensinar, Pai. Ó Senhor, que não sejam minhas palavras, mas que seja o Teu Santo Espírito que esteja falando ao coração de cada um dos meus irmãos, Pai. É a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amados, nós temos caminhado através da primeira carta de João, e nós temos aprendido algumas coisas. Nós aprendemos que o desejo do nosso Deus é que nós tenhamos uma vida real, uma vida verdadeira, uma vida sem falsidades. Também nós vimos na sequência que tanto João, assim como Tiago, nos exortam para viver uma vida cristã, e não apenas teórica, mas uma vida prática. Nós também vimos o contraste entre o velho e o novo. E João, então, nos ensina que nossa relação com Cristo, com o Evangelho, não pode ser apenas uma questão de longevidade, de antiguidade, mas ela precisa ser renovada a cada dia em qualidade, em profundidade. Ela precisa se revestir cada vez mais do conhecimento, fruto da nossa comunhão com Deus. Domingo passado, então, nós falamos acerca do amor que Deus rejeita. E nós vimos que Deus rejeita, Deus odeia, Deus não aceita. É o amor a este mundo. O amor que coloca Deus em segundo plano. E ao longo desse tempo, então, nós temos visto que cada uma dessas coisas é fruto de um embate que existe entre o Espírito Santo e o espírito deste mundo. E ele se manifesta através da natureza caída do homem, e ele é inspirado pelo inimigo das nossas almas, ele é inspirado pelo diabo. E hoje, então, nós vamos prosseguir nesse texto, e nós vamos verificar que João nos chama a refletir a respeito da verdade, da mentira e das consequências da mentira. Hoje João vai nos ensinar que ou nós vivemos a verdade, ou então nós assumimos as consequências
da mentira que vivemos. Tem muita gente por aí que acredita que basta ser sincero, e que aquilo que é sincero, então, é aceito por Deus. Mas não é assim. Não basta ser sincero, precisa ser verdadeiro, precisa ser certo, precisa ser correto. Tenta imaginar um pai de família que está à noite na sua casa e de repente ele escuta um barulho estranho, e aí então quando ele escuta aquele barulho estranho, logo vem à mente dele a possibilidade de que seja um ladrão, e aí então quando ele pensa que pode ser um ladrão, ele pega uma arma, se prepara e o primeiro vulto que passa pela frente dele, ele atira. E acabou de matar um filho ou uma filha que levantou com sede e foi fazer um lanchinho. Adianta dizer que a preocupação dele foi sincera, que ele sinceramente achava que era um ladrão? Não. Ele fez aquilo que não estava correto. E aí então as consequências vão permanecer. É preciso muito mais do que sinceridade para que algo seja verdadeiro. A fé em uma mentira sempre vai trazer consequências sérias. Mas a fé na verdade, em momento algum, será desperdiçada. Aquilo que uma pessoa crê faz a diferença na sua vida. Tenta imaginar alguém sair daqui hoje à noite querendo ir para Foz do Iguaçu. Não adianta abastecer o carro, não adianta ver se os pneus estão calibrados, se está toda a documentação, e sair aqui pela Marechal Floriano e sair em direção a São José dos Pinhais e indo embora. Não há fé sincera nenhuma que vai levar ele para Foz do Iguaçu. Ele vai parar em Santa Catarina. Ou seja, não basta simplesmente, nós precisamos ter a fé correta, nós precisamos ter a fé naquilo que é a vontade do Senhor. A pessoa verdadeira, ela constrói a vida sobre aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas existem pessoas que constroem a sua vida em cima de superstições, de crendices, ou de que fulano me disse que deve ser assim ou deve ser assado. Outro dia desse eu estava conversando com um jovem pastor, e nós estávamos falando a respeito das dificuldades que aqueles que estão no ministério têm nos dias de hoje. Por quê? Hoje você se debruça sobre um texto bíblico, você tenta expor aquilo que a palavra do Senhor está ensinando, e aí depois muitas vezes as pessoas chegam em casa, ouvem um Malafaia, ouvem um Edir Macedo, ouvem um RR, ouvem não sei o quê, e aí porque eles falaram, então aquilo é uma verdade. Amados, a única verdade é aquela que está na palavra de Deus. Não está naquilo que eu falo aqui, está naquilo que a palavra de Deus nos diz. E Deus então nos adverte, e João fala, filhinhos, quando ele está falando desse conflito que existe entre a luz e as trevas, o conflito que existe entre o amor e o ódio. E agora então ele vai nos advertir do conflito que existe entre a verdade e a mentira. Não basta nós andarmos em amor, nós precisamos andar também na verdade. Quando nós olhamos as coisas que acontecem ao nosso redor, nós vemos essa diferença. Nós tivemos, a irmã Denise falou, né, ali na porta da penitenciária, quantas daquelas pessoas que estavam lá dentro, de repente, punidas por um crime que cometeram, podem dizer que elas foram sinceras na sua decisão quando cometeram aquilo, mas fizeram o que não podiam e estão pagando o preço. Da mesma maneira, se nós não estivermos embasados na palavra do Senhor, não há sinceridade que nos livre do castigo. E João então tenta explicar as consequências trágicas quando há afastamento da verdade. E aí ele fala em a última hora e ele fala em anticristos. E essas duas situações, essas duas palavras, elas deixam claro que nós cristãos vivemos uma
crise constante de confronto com a mentira e com a necessidade de uma tomada de posição urgente. E quando ele fala na última hora, ele está usando uma expressão que lembra alguma coisa que Deus está fazendo no mundo. 1 João 2,8 nos diz assim: porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Desde que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, Deus está fazendo algo novo neste mundo. E isso começou com a obra de Cristo na cruz, e toda a história de lá para cá, então, está preparando para a volta de Jesus, quando vai se dar o fim dos tempos. Não há mais nada que Deus precise fazer ou oferecer para que o homem venha a ser salvo. E aí nós podemos nos perguntar, mas se a última hora que ele está falando já era no tempo de João, por que Jesus ainda não voltou? E novamente nós precisamos entender que Deus não é limitado pelo tempo cronos como nós somos. Ele está acima disso. E a última hora, então, ela começou no tempo de João e ela vem se intensificando e ela vem acontecendo cada vez de uma forma mais completa até que Jesus volte. Jesus não, quando esteve nesse mundo, no seu ministério, ele não disse de uma série de sinais que vocês viriam antes do fim, e gradativamente esses sinais estão cumprindo. Essa última hora, ela descreve um tipo de tempo, mas não a duração desse tempo. E esse tempo, então, nós vemos inclusive 1 Timóteo 4, quando Paulo fala para Timóteo, ele está dizendo, chegará o tempo em que acontecerá o quê? Juntarão para si doutores, buscarão para si homens que a satisfaçam a coceira dos seus ouvidos. E nós temos vivido esse tempo, nós temos vivido um tempo onde muitas vezes as pessoas têm buscado aquilo que lhes agrada e não aquilo que a palavra de Deus diz. Em outras palavras, o cristão vive sempre a última hora. Portanto, é essencial que nós saibamos no que nós temos crido, no que nós temos depositado a nossa fé. E o segundo termo usado nesse texto é o anticristo. E somente João usa esse termo, anticristo. E esse termo descreve três coisas. Ele descreve um espírito no mundo que se opõe ou nega a Cristo. Também ele faz referência aos falsos mestres que personificam esse espírito. E por fim fala de uma pessoa que no final vai liderar uma rebelião mundial contra Cristo. O espírito do anticristo, ele está presente no mundo desde a criação. Ele está presente no mundo desde o Éden, quando ele tentou afastar o homem do projeto de Deus. Toda falsa doutrina, toda falsa orientação, ela procede do espírito do anticristo. Na verdade, o prefixo anti, ele tem dois significados na língua grega. Um deles quer dizer contra e o outro quer dizer no lugar de, como um substituto. Satanás tem lutado freneticamente contra Cristo e contra a verdade eterna. Ele tem buscado colocar no lugar de Jesus Cristo imitações daquilo que vem a ser a vontade de nosso Deus. O espírito do anticristo, ele está no mundo, ele está em nosso meio nos dias de hoje, e no final dos tempos, então ele vai se manifestar como um super-homem satânico, e esse então vai declarar a guerra final a Cristo. Então João, nessa passagem, ele está explicando que existem duas forças em ação no mundo nos dias de hoje. A verdade que deve operar através dos filhos e das filhas de Deus, por inspiração do Espírito Santo,
e o mal imperando através da energia satânica, através da orientação de Satanás. O espírito dos cristãos, ele deve refrear a iniquidade. E é por isso que muitas vezes nós devemos nos posicionar a respeito daquilo que é certo e daquilo que é errado. Satanás, quando Jesus Cristo voltar e arrebatar a sua igreja, ele então vai conseguir temporariamente o seu intento. Daí ele vai mandar e vai fazer exatamente aquilo que ele quer. Mas o final dele já está decretado, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Amém? E aí eu pergunto, aquilo que nós cremos faz alguma diferença? E com certeza faz toda a diferença do mundo. Nós estamos vivendo tempos de crise. Nós estamos vivendo tempos onde o certo tem sido transformado em errado, aonde o errado tem sido transformado em certo. Nós temos vivido um tempo onde o anticristo tem colocado o seu espírito e tem tentado distorcer a palavra de Deus. Tantas coisas a palavra do Senhor diz que Deus odeia, e os homens hoje já, algumas delas toleram e outras até já acham quase como agradáveis. E então essa primeira epístola aqui vai nos mostrar 3 características daquele que se afasta da verdade e vive na mentira. E a primeira delas está lá nos versículos 18 e 19. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Eu não sou professor de português, mas eu leio bastante, e com isso eu aprendi um pouco. E eu tenho entendido que esse nosso e nossos, que está aqui no texto, está se referindo ao povo de Deus e está se referindo à congregação do povo de Deus. E ele está nos dando a ideia, quando ele diz que saíram porque não eram dos nossos, ele está nos dando a ideia clara de que muitos podem fazer parte da assembleia do povo sem ser do povo. O Novo Testamento apresenta a igreja de 2 maneiras. A igreja universal, não a do Edir, mas a igreja universal, aquela que abrange todas as pessoas ao redor do globo, em todos os tempos, e a igreja local, que é a expressão da presença de Deus no meio do seu povo. E o conjunto dos cristãos ao redor do mundo, a Bíblia então compara como o corpo de Cristo, como o edifício. E quando um pecador crê que Jesus Cristo como é o seu Salvador e Senhor, ele recebe então a vida eterna e se torna parte desse corpo, se torna membro desse corpo, ele é parte desse corpo espiritual de Deus. E aí então ele se une a uma igreja local. Mas até aqui nós temos uma questão, que uma pessoa pode fazer parte da igreja local. Ela pode ser inclusive atuante no meio do povo de Deus, mas não passa de um crente Denorex. Lembram da propaganda do Denorex? Parece, mas não é. O crente joio tem aparência de trigo, mas não é trigo. E nós vivemos um tempo onde nós podemos dizer que de manhã ainda nós refletimos que a palavra de Deus nos diz em Eclesiastes que Deus fez as coisas simples e o homem complicou tudo. Até muito tempo atrás você pegava da tua colheita, recolhia um pouquinho de semente e você ia plantar essa semente novamente e ela ia se reproduzindo. Aí a sabedoria humana criou um tipo de semente chamada de transgênico. O que é uma semente transgênica?
Ela produz, e se você pegar daquela espiga de milho transgênico e guardar, meu filho, a única coisa que você vai arrumar vai ser mofo, porque daquilo não vai nascer nada. E eu diria que talvez muitos crentes hoje são transgênicos. Eles foram plantados, eles foram regados, eles ficaram viçosos, mas eles não se reproduzem por nada. Eles têm a salvação como um tesouro tão grande que eles guardam de uma maneira tão tremenda para si, para não ter o risco de dividir com ninguém. Porque vai que o céu é um lugar apertado, e daí como é que vai fazer para que outros estejam presentes? O sinal da verdadeira vida cristã, ela é expressa através dos frutos. Quando nós olhamos um verdadeiro cristão, ele deve sentir aquilo que diz o Salmo 122. Alegrei-me, mas muitos cristãos hoje fazem o quê? Deixa eu ver se não está chovendo, deixa eu ver se não está muito frio, deixa eu ver se não tem ninguém vindo me visitar, deixa eu ver se eu não tenho coisa melhor para fazer. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. O Salmo 133 diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que vivam em... Mas hoje parece que esse texto deveria ser traduzido muitas vezes. Quão bom e quão suave é que vivam em panelão. Porque fecha uma panela aqui, uma panela ali, uma panela acolá, e não existe comunhão. A Bíblia nos diz em 1 João 3,14, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quando nós temos a mesma natureza divina, quando nós temos o mesmo Espírito Santo habitando dentro de nós, nós precisamos ter o desejo de estar em comunhão e de compartilhar as experiências uns com os outros. Nós já vimos isso aqui. Comunhão significa ter algo em comum. Comuns, elas desejam compartilhar isso umas com as outras. Que são mencionados nesse capítulo, eles não gostam de ficar na congregação. Faz de alguém uma pessoa salva. Mas isso quer dizer que quando nós temos o desejo de viver em comunhão, quando nós temos o desejo de estar uns com os outros, é um indicativo de que nós somos cristãos autênticos. Jesus, quando contou a parábola do semeador, está registrado lá em Mateus, ele deixa claro que aqueles verdadeiros cristãos produzem bom fruto. Aquele que produz bom fruto é nascido de novo. Infelizmente, hoje é possível você estar perto de experiência de salvação, ter até algumas características de cristão e ainda assim não ser um filho, uma filha de Deus. As pessoas às quais João está se referindo nesse capítulo são aquelas que deixaram porque não possuíam uma vida real. Não estavam tendo o novo se renovando constantemente dentro do seu coração. Não eram praticantes daquilo que a palavra de Deus ensina. E muitos deles eram amantes deste mundo. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos muitas divisões no meio do povo de Deus. Mas seja qual for a denominação, algumas características precisam ser comuns. É preciso crer que a Bíblia é a palavra de Deus e que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É preciso confessar que os homens são pecadores e que a única forma de serem salvos é mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. É preciso crer que Jesus Cristo morreu no nosso lugar na cruz
e que ele ressuscitou dentre os mortos e que o Espírito Santo habita em nós. E nós precisamos crer também, com toda certeza, que Jesus Cristo vai voltar. E eu diria que ele não vai voltar, ele está voltando. Nós é que temos a mania de achar que as coisas têm que ser dentro do nosso relógio. Ele já está voltando. Mas para Deus um dia igual a 1000 anos igual a um dia. Portanto, o tempo que vai levar não faz diferença, mas ele está voltando. Depois nós podemos ter diferenças a respeito de sistema de governo da igreja, nós podemos ter diferenças no que diz respeito a usos e costumes e uma série de outras coisas, mas essas coisas essenciais precisam estar identificadas para que nós façamos parte do povo de Deus. E quando nós investigamos as seitas religiosas, nós vemos que a maioria delas não crê que Jesus Cristo seja o Filho de Deus. A maioria acredita que ele foi um grande profeta, que ele foi um grande filósofo, que ele foi isso, que ele foi aquilo, mas acreditam que para ser salvo precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, como se a salvação fosse fruto do nosso merecimento. Por mais religioso que seja qualquer grupo desses que separa a igreja, por motivos doutrinários, precisa ser olhado com muito cuidado. Muitas vezes esses grupos seguem uma figura humana e se distanciam da palavra de Deus. O que tem que nos manter unidos é esta palavra e não uma figura humana. Segunda característica, negam a fé. E a pergunta-chave para o cristão é: quem é Jesus Cristo? Ele não é apenas um exemplo, ele não é apenas um mestre maravilhoso, mas ele é o Deus encarnado que veio a esse mundo. Os leitores de João sabiam disso, pois de outro modo eles não teriam sido salvos. Tanto é que João fala: e vós possuís a unção que vem do santo, e todos tende conhecimento. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Os falsos cristãos, tanto do tempo de João como nos dias de hoje, são pessoas que gostam muito de falar em conhecimento e gostam de falar em unção. E aí alguns deles dizem que tem a unção especial de Deus, que lhes deu conhecimento singular, um conhecimento diferenciado. Outros dizem que são iluminados e por isso eles vivem num nível acima da maioria. Mas os verdadeiros cristãos conhecem a Deus por intermédio do Espírito Santo que habita neles. E por crerem em Jesus Cristo, por crerem na verdade, são capazes de perceber e identificar a mentira quando ela se aproxima deles. A grande declaração de fé que separa o cristão de outros é: Jesus é Deus que veio a esse mundo em carne. Muitos pregadores afirmam uma série de coisas, mas eles fogem daquilo que a palavra de Deus diz. E nós lembramos que Jesus diz que as nossas palavras devem ser sim, sim e não, não, e aquilo que passar disso procede do maligno. E todas as vezes que nós temos algumas doutrinas, algumas filosofias andando por aí, que requerem muitas explicações, cuidado, porque Deus é um Deus muito simples. Ele é um Deus que fala direto ao coração. E é interessante que quando esses falsos profetas ou quando esses falsos cristãos falam, os incrédulos acreditam neles. Mas o verdadeiro cristão, quando ele fala, o mundo não consegue crer nele.
Por quê? Porque o mundo não aceita aquilo que o cristão tem para dizer. Confessar que Jesus Cristo é Deus vindo em carne envolve muito mais coisas. Os demônios também confessam isso, e nem por isso eles são salvos. E então essa verdadeira confissão, ela precisa ser algo mais do que recitar um credo, uma declaração teológica, mas precisa ser um testemunho pessoal presente na vida de cada um de nós. Se nós cremos em Jesus Cristo e nós confessamos a nossa fé e que nós temos a vida eterna, nós precisamos viver de tal forma que as pessoas vejam isso expresso na nossa caminhada. Quando nós dizemos que nós cremos absolutamente em Deus, que nossa vida está nas mãos do Senhor, e o primeiro unha encravada que acontece, nós estamos desesperados, o que vai acontecer com a gente? Nós estamos falando uma coisa e demonstrando outra com nossas atitudes, com nossas palavras. Um grande evangelista inglês, George Whitefield, eu estava lendo a respeito dele, e ele então relata uma conversa que ele teve com um homem. E aí ele diz assim, ele perguntou para esse homem, no que é que o Senhor crê? E a resposta, eu creio naquilo que a minha igreja crê. E o que é que a sua igreja crê? Ela crê naquilo que eu creio. E aí ele disse, mas espera aí, você está me enrolando. No que é que você e a igreja creem? Agora você não tem escapatória. Né? E ele respondeu, na mesma coisa. Amados, a palavra de Deus diz que nós precisamos ter condição de testemunhar, falar da nossa fé. Se nós não temos condição de falar da nossa fé, é porque ela não está embasada naquilo que Deus espera que seja. Os falsos mestres costumam dizer que adoram o Pai, que creem que Deus é o Pai, mas muitas vezes eles têm dificuldade de aceitar Jesus Cristo e aceitar o Espírito Santo. Mas Jesus Cristo mesmo diz que negar o Pai é negar o Filho, e negar o Filho é negar o Pai. João 10,30 diz, eu e o Pai somos um. Jesus também deixou claro que o verdadeiro cristão honra tanto o Pai quanto o Filho. Em João 5,23 ele nos diz assim, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, se nós dizemos que nós adoramos, o que nós cremos, o que a nossa fé está depositada em Deus, mas nós não levamos em conta aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, então nós estamos nos enganando. Jesus Cristo diz que aqueles que o amam guardam os seus mandamentos. Quantos mandamentos ele nos deixou? 2, né? Ama Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Toda vez que nós deixamos de amar o nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos desonrando o mandamento que Jesus nos deu. E se nós estamos desonrando o mandamento que Jesus nos deu, nós estamos desonrando tanto o Pai quanto o Filho. Da mesma maneira, nós vivemos em tempos em que muitas vezes aparecem líderes religiosos com algo novo, algo que apareceu, de repente foi revelado para ele. E 1 João 4:1 nos diz que nós devemos provar os espíritos para saber se eles procedem de Deus. Nós precisamos deixar que a palavra fale em nosso coração. Nós precisamos nos manter firmes em Cristo. Nós temos que viver segundo Ele nos ensinou. Se os falsos mestres se contentassem em participar das suas próprias reuniões, das suas seitas, seja lá o que for, já seria alguma coisa tremendamente ruim. Mas o pior de tudo é que eles procuram estar no meio do povo de Deus. Eles procuram estar desvirtuando.
E a terceira característica daqueles que não vivem a verdade é exatamente essa. Eles tentam enganar os fiéis. É interessante nós percebermos isso, que os falsos mestres não criam seitas para eles. Eles começam dentro do povo de Deus, tentando converter o povo para que ele se desvie do caminho. E o termo enganar dá a ideia de ser levado na direção errada. E nós somos advertidos de que isso aconteceria. 1 Timóteo 4,1 diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E Jesus chamou Satanás de o pai da mentira. E o objetivo de Satanás é fazer com que os cristãos se desviem, ensinando a eles falsas doutrinas. E já repararam como muitas vezes no meio do povo de Deus, coisas que não são essenciais, mas as coisas que são acessórias, elas parecem que tomam um volume, uma expressão, uma força tão grande que acabam fazendo com que as coisas essenciais sejam relegadas no segundo plano? Se isso não é a obra do maligno, é obra de quem então? E aqui vai um alerta. Nós não devemos aceitar tudo que alguém diz simplesmente porque ele afirma que está nas Escrituras. Porque distorcer as Escrituras é a especialidade do inimigo das nossas almas. Nós precisamos ter em mente que Satanás não cria absolutamente nada. Ele falsifica aquilo que já existia. Ele tenta fazer uma cópia modificada. E aí ele usa diversas artimanhas. E aí ele traz um falso evangelho, ele produz falsos cristãos, e esses falsos cristãos dependem de uma falsa justiça. Na parábola do joio e do trigo, Jesus está falando exatamente disso. Satanás tenta colocar de tal forma que você tem as duas coisas caminhando juntas. E só no dia da colheita é que você vai saber quem é quem. Quantos cristãos vivem no meio do povo de Deus, mas não são pessoas que foram verdadeiramente convertidas. Eles parecem, eles são transgênicos. Eles estão ali no meio, mas eles não reproduzem. O principal estratagema do nosso inimigo é semear impostores em todo lugar onde tiver cristãos verdadeiros. E assim nós precisamos buscar a orientação de Deus. E Tiago nos diz que se nós quisermos sabedoria, nós devemos pedir a Deus que nos dá de forma abundante, para que nós tenhamos capacidade de discernir espíritos. Que nós consigamos então identificar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem do Senhor. E de que maneira nós podemos fazer isso? Nos submetendo integralmente à orientação e à instrução do Espírito Santo. Todo cristão verdadeiro recebeu o Espírito Santo na sua vida, no seu coração, na sua mente. Todo cristão recebeu a unção do Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem nos revela a verdade. É o Espírito Santo que nos diz aquilo que é e aquilo que deixa de ser. E é Ele que nos mostra quando nós estamos diante de uma falsidade. Não sei se os irmãos já experimentaram isso, mas eu creio que sim, todo aquele que tem o Espírito Santo deve ter experimentado isso. Quando você está conversando com alguém e o Espírito te diz, isso não é de Deus. E você percebe de forma clara, isso não vem do Senhor. O cristão no Novo Testamento é alguém que é ungido, não com óleo, mas é alguém que está revestido do poder do Espírito Santo.
Ele foi separado por Deus para viver uma vida reta diante do Senhor. Nós somos advertidos a não deixar que qualquer homem seja o nosso mestre, pois Deus já nos deu o Espírito Santo para nos ensinar a verdade. Não se trata de negar a importância de mestres humanos dentro da igreja, de jeito nenhum. Mas é o dever de, sob a orientação do Espírito Santo, avaliar se aquilo que nos tem sido ensinado é verdade ou não, se aquilo veio do Senhor ou se aquilo veio dos homens. Conta-se que um certo pregador, que era missionário no meio dos índios norte-americanos, foi visitar Los Angeles, acompanhado de um índio recém-convertido. E enquanto eles andavam pela rua, eles passaram por um homem que estava com a Bíblia na mão, pregando. E o missionário sabia que aquele homem fazia parte de uma seita, que não era verdadeira. Mas ele deixou que o índio, então, ouvisse aquilo que aquele homem tinha para dizer. No seu íntimo, ele estava esperando que o amigo dele não ficasse confuso, e por isso ele começou a orar. E poucos minutos depois, o índio se afastou daquele grupo, foi para junto do missionário, e o missionário perguntou para ele: o que você achou do pregador? E aí então ele disse: olha, enquanto ele estava falando, alguma coisa dizia no meu coração que ele era um mentiroso. E é exatamente isso que acontece. Quantas vezes você está ouvindo alguém falando e no teu coração o Espírito Santo está dizendo: isto é uma mentira. Infelizmente já tive diversas situações dessas, de ver homens, mulheres do Senhor falando para o povo de Deus e o Espírito dizendo no meu coração: isto é uma mentira. O Espírito Santo nos revela e ele deve ser o nosso balizador. E aí vem a pergunta: por que é que alguns crentes se deixam levar por falsas doutrinas? E a resposta é: porque eles não têm permanecido ou não têm dado ouvido ao Espírito Santo. Recapitulando, irmãos, aquilo que nós já vimos até aqui, os falsos mestres não permanecem na comunhão. A palavra, a mensagem que nós ouvimos precisa permanecer em nós. A unção do Espírito Santo permanece em nós e nós devemos permanecer no Espírito. Quando nós permanecemos na palavra e no Espírito, nós também permanecemos em Cristo. Também nós vimos que o tempo de permanecer, em outras passagens que João nos fala, é permanecer em Cristo, andar com Ele. Se nós amamos os irmãos, nós permanecemos na luz. Se a palavra permanece em nós, nós somos espiritualmente fortes. Se nós fazemos a vontade de Deus, nós permanecemos para sempre. E esse permanecer significa ficar em comunhão. E a comunhão é a ideia central desses primeiros capítulos. Nos outros, nos versículos 3 a 5, a ênfase depois é sobre a filiação. Mas aqui é justamente vivermos juntos. E eu já disse, existe a possibilidade de alguém estar no meio do povo de Deus e não fazer parte da família de Deus. E aí então, quando isso acontece, quando o Espírito Santo revela, quando Deus percebe que nós não temos comunhão com Ele, Ele começa a tratar conosco para tentar nos trazer de volta. E o nome disso é disciplina. Esse é o processo que Deus usa. E Ele nos trata como criança, como os pais muitas vezes tratam as crianças. Amados, nós devemos permanecer no Espírito. E precisamos
clamar a Deus que Ele nos ensine através das Escrituras. Mas Ele não vai nos ensinar através das Escrituras se nós tivermos uma Bíblia aberta numa estante, num determinado texto, com as folhas amareladas e ela não é folheada. Nós precisamos buscar. Deus nos dá entendimento. O Espírito nos concede o dom de ensinarmos, de sermos ensinados. Alguns vão receber o dom de tal forma que vão ter a capacidade de ensinar outros. Mas todos nós vamos ter a capacidade de entender aquilo que Deus tem nos reservado. Nós, como cristãos, nós precisamos separar um tempo cada dia para estudar a Bíblia, para orar, para que o Espírito Santo nos conceda discernimento. E Ele então nos ensina a respeito de todas as coisas. Ignorar ou deixar de fora qualquer parte da Bíblia é caçar confusão, é procurar problemas. E uma das razões pelas quais eu tenho buscado seguir a orientação, o conselho de um professor de faculdade, o pastor Pascoal Piragini, quando ele dizia: procura fazer pregação expositiva, procura pegar um livro da Bíblia e vai dele do início ao fim. Por que isso? Porque assim nós vamos começar a tratar de todos os assuntos, por mais indigestos que sejam. Se eu ficar fazendo pregações de sermões temáticos, eu fatalmente vou ficar preso no quê? Naquilo que mais me atrai, aquilo onde eu me sinto mais confortável. E talvez alguns assuntos espinhosos não venham a ser tratados, porque eu sei que é difícil. Mas quando eu me proponho a pegar um livro, como nós já fizemos com Tiago, estamos fazendo agora com 1 João, seja o assunto que estiver presente, ele deverá ser tratado. E a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas. Ela tem resposta de tudo. E aí, amados, nesse momento onde nós, de repente, vamos tratar de alguma coisa que seja indigesta para alguns, não é uma questão de indelicadeza, porque a indelicadeza ela não seria um ato cristão, mas é um ato de amor, e muitas vezes precisamos falar de coisas para que as pessoas possam voltar à presença de Deus. Amados, qualquer cristão que vive fora da verdade, ele vive fora da palavra do nosso Deus. E isso faz com que nós entendamos que é necessário nós estarmos em comunhão constante, porque somente estando em comunhão constante nós temos condição de um exortar o outro. Se cada um vive um evangelho solo, como é que vai ser exortado um pelo outro? Não tem como. Mas a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos ser assim. Nós precisamos permanecer. Nós precisamos manifestar. Não apenas permanecer na palavra, mas manifestar a palavra através dos nossos atos. Ele vai falar que os cristãos, ele vai falar a respeito de envergonhados, que alguns cristãos vão ficar envergonhados na volta de Cristo. E eles vão ser envergonhados, porque vão ser revelados como alguém que não tem vivido segundo a vontade de Deus. Eles vão ser desmascarados. Amados, nós precisamos olhar para frente, precisamos olhar ao nosso redor e precisamos ver Jesus Cristo presente em todos os nossos atos. A vida real é uma vida que consiste em prática. É uma vida que não consiste apenas em palavras. A vida real é uma vida completa. Lembra o que João diz lá em 1 João 1,6? Ele diz que nós precisamos crer na verdade e praticar. Mateus 7,21 nos diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus.
Amados, nós precisamos rever alguns conceitos, nós precisamos rever algumas posturas, nós precisamos rever como tem sido a nossa caminhada cristã. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios 13, 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos para ver como é que nós estamos caminhando. Nossa vida tem que ter as marcas da obediência, tem que ter as marcas da verdade, tem que ter as marcas do amor. Nossa vida cristã somente vai ser real e genuína quando ela for conforme a vida de Cristo. Ou nós dizemos a verdade, ou nós vamos ter que aguentar as consequências daquilo que falamos. Que o Espírito Santo nos convença, que o Espírito Santo nos ensine a todos os momentos, que o Espírito Santo possa nos mostrar a necessidade que nós temos de buscar no Senhor, que Ele nos revele se algo é ou deixa de ser. Que a gente não viva segundo o nosso próprio entendimento. A Bíblia nos diz que enganoso é o nosso coração. Quantas vezes as pessoas dizem por aí que o que importa é que o teu coração esteja em paz. Já ouviram essa expressão? Você fala, está conversando com alguém e a pessoa te diz, não, o que importa é aquilo que dá paz ao teu coração. Não, o que importa é o que está certo, porque o nosso coração é enganoso e o nosso coração gosta das coisas que nos agradam e não das coisas que agradam ao nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus possa estar falando ao nosso coração, que essa palavra fique guardada no coração.